Hi, how are you doing? Voltei a fazer um vídeo porque temos um assunto interessante para a gente discutir aqui. Comecei meu dia hoje postando no meu Twitter a declaração de que a leitura ou o relato que está contido no capítulo 28 do primeiro livro de Samuel oferece um dos assuntos mais polêmicos para a vida cristã, e fiz ali algumas questões e depois sugeri que você buscasse as respostas neste livro aqui. Eu falei dele, Patriarcas e Profetas, de autoria de Ellen White, da Casa Publicadora Brasileira. E é no capítulo 67 que ela traz informações importantes que, no campo da lógica apenas, mesmo que você não queira nem crer se aqui é um texto inspirado, se você não queira considerar a questão, o elemento da fé, apenas ver a questão lógica, você consegue ter boas respostas. E eu quero fazer do conteúdo desse vídeo hoje, com a leitura de alguns pontos deste capítulo interessante intitulado Feitiçaria Antiga e Moderna. E ela começa falando das palavras semelhantes a que eu disse. Eu falei de polêmica, ela fala de termo perplexidade. O relato escriturístico da visita de Saul à mulher de Endor tem sido uma fonte de perplexidade a muitos estudiosos da Bíblia. Há alguns que assumem a posição de que Samuel estava efetivamente presente na entrevista com Saul, mas a própria Bíblia oferece base suficiente para uma conclusão contrária. Se, como alguns pretendem, Samuel estava no céu, ele deveria ter sido chamado de lá do céu e não da caverna da feiticeira, certo? Então, dali. E deveria ser chamado dali do céu, ou pelo poder de Deus, ou pelo poder de Satanás. Teria que vir do céu, porque se alguns creem que quando morre vai para o céu. Ninguém poderá crer, por um momento sequer, que Satanás tivesse poder para chamar do céu o santo profeta de Deus, para honrar os sortilégios de uma mulher perdida. Tampouco podemos concluir que Deus o chamasse para o encontro numa caverna. Ela usa o termo aqui, para o chamasse à caverna da feiticeira, pois o Senhor já se havia recusado a se comunicar com Saul por meio de sonhos, por Urim ou por profetas, conforme se vê em 1 Samuel capítulo 28, verso 30. Se Deus não se comunicou com Saul pelos meios lícitos, como que ele ia se comunicar por meio das formas ilícitas, abominadas por ele, rejeitadas por ele? Tais eram os meios, ou seja, sonho, Urim ou profetas. Tais eram os meios indicados por Deus para a comunicação, e ele os não preteriria para transmitir a mensagem pela operação de Satanás. Deus não iria trocar os seus meios legítimos de comunicação com os vivos para trocar isso por um meio inventado por Satanás, seu grande inimigo e rival. Outra questão lógica que o texto apresenta: a própria mensagem traz prova suficiente de sua origem. Seu objetivo não foi levar Saul ao arrependimento, mas impeli-lo à ruína. E isso não é obra de Deus, mas é de Satanás, porque Deus não nos leva à ruína, mas à vida. Além disso, o ato de Saul, ao consultar uma pitonisa, é citado nas Escrituras como um motivo porque ele foi rejeitado por Deus e abandonado para a destruição. A Bíblia diz, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículo 13, morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor. Qual transgressão? Por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado. Ele não guardava a palavra do Senhor. E também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E não buscou ao Senhor, pelo que matou e transferiu o reino a Davi, o filho de Jessé. Saul, aqui o texto revela claramente que Saul consultou o espírito de adivinhação e não ao Senhor.
O capítulo segue, são muitas informações, eu não posso prosseguir para o vídeo não ficar muito longo, aqui tem muita coisa linda para a sua aplicação, mas lembro que você pode adquirir este livro e você pode também baixar o aplicativo Ellen G. White Writings, e você tem um livro em português e você pode ler esse livro Patriarcas e Profetas, esse capítulo, para ampliar a sua visão e ter mais luz sobre esse texto aparentemente polêmico aí no capítulo 28, primeiro livro de Samuel. Deus não aprova, ele abomina quem se comunica com os mortos, como abomina quem pratica feitiçaria, como abomina quem consulta os astros, quem é feiticeiro, agoreiro, necromante, todas essas coisas são abominação ao Senhor. Você vê isso em Deuteronômio, capítulo 18, versos 9 ao 10. Que o Senhor Deus eterno ajude você a prosseguir na verdade e receber a luz verdadeira que vem da verdade. Grande abraço, estou aqui à sua disposição para maiores esclarecimentos. Have a nice day. God bless you.